Vamos lá então, pessoal. Vamos começar então essa gravação aqui. É, eu queria compartilhar com vocês então esse tratado do autor chamado Ítalo Calvino, chamado Por que Ler os Clássicos, né? Se você está iniciando uma vida de estudos, né, ou pretende iniciar uma vida de estudos, uma vida intelectual, muito provavelmente você vai até uma biblioteca, vai procurar alguns títulos aí que você tem um pouquinho mais de afinidade, de repente procurar por algum gosto pessoal de literatura e vai iniciar aí a sua vida de estudos. Mas na verdade o que acontece com a gente é que a gente comete um grande erro por comprar qualquer tipo de livro, tá? Então nessa gravação aqui eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da experiência. Eu estou iniciando aí a minha vida intelectual, a vida de estudos, estou engatilhando ainda, mas queria compartilhar um pouquinho dessa primeira experiência que eu tive inicial ao se deparar com qualquer tipo de autor, qualquer tipo de obra, sem ter um pensamento do que de fato essa obra pode acrescentar, agregar para nós, né? Então é mais uma reflexão que eu vou fazer com vocês aqui desse artigo do Ítalo Calvino, né? Um tratado que ele escreve em forma de livro, sobre uma reflexão de por que ler os clássicos, né? Já que a gente tem uma variedade tão grande de livros no mercado, por que ler essas obras então que são aí conhecidas como obras atemporais, né? São obras que perpassam o tempo aí e estão sempre em voga, sempre recomendadas, estão em questões do Enem, são aqueles livros que os professores recomendavam na escola que a gente nunca lia e nunca tinha um interesse por eles, né? Por que ler esses livros primeiros, então, ao invés de ler qualquer outro tipo de obra, tá? Então, esse é o propósito aqui dessa gravação, dessa, dessa aula aqui, tá bom? Vamos lá, então? Bom, então esse é o nosso autor, esse é o Ítalo Calvino, ele é um escritor, é um jornalista italiano, nasceu lá em 1923 e faleceu em 1985. Então tá bem próximo aí da gente aí, bem contemporâneo aí ao nosso tempo, né? E o Ítalo Calvino aqui no Brasil, embora tenha escrevido muitas outras obras aí importantes, ele ficou muito conhecido com esse estudo, né? Com esse tratado que ele fez aí, essa obra chamada Por que Ler os Clássicos, né? Muito utilizado pela Academia Brasileira para refletir sobre a importância desses livros, né? Então, conhecemos aqui a nossa bibliografia que a gente vai usar, é esse tratado do Ítalo Calvino. A gente vai agora ver, então, quais são as ideias que ele coloca nesse tratado que vão ficar de reflexão para nós aqui. Bom, então o primeiro ponto que o Ítalo Calvino coloca aqui no seu tratado, ele diz assim, ó, abre aspas, né? Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer, estou relendo e nunca estou lendo. Então, qual é a primeira ideia do Ítalo Calvino? Bom, primeiro para a gente pensar a ideia de clássico, né? Clássicos, então, são aqueles livros que, primeiro, eles são muito recomendados, né? Eles são livros que, embora sejam aí, a maioria pelo menos está distante do nosso tempo, mas eles têm um diálogo, têm uma conversa com o nosso tempo presente. Porque aquilo que foi escrito no passado tem uma conexão bem vívida, né, com o nosso presente. Eu estou com dois clássicos aqui para dar um exemplo para vocês, que muitos já devem ter ouvido falar, talvez nunca leram, ou se leram, né, devem ter ouvido já aqui falar sobre, por exemplo, a Ilíada, tá aqui do meu lado aqui, a Ilíada, né, do Homero, que vai contar a história da Guerra de Troia, e tem também aqui a Odisseia, que é o final da Guerra de Troia e é o retorno de Ulisses ali para a sua terra, para Ítaca, né? Então, por que é tão importante ler livros como esses aqui, que tem uma linguagem tão difícil, né, que parece ter ser livros mais rebuscados, tem uma linguagem acadêmica muito mais difícil e um pouco de rigor literário? Por que é importante ler essas obras e não outras? Bom, existem alguns pontos aqui que a gente pode refletir sobre isso. Primeiro ponto é que esses livros, os clássicos, né, eles são formadores de conceitos. Então, a ideia do bem, da justiça, várias ideias que são formuladas hoje no nosso pensamento foram cunhadas através desses livros. E eles têm a capacidade de formar aí todo o pensamento de uma civilização. Por exemplo, a Ilíada e a Odisseia são livros que formaram aí o pensamento ocidental, né, da Europa Ocidental ali, o pensamento grego, principalmente, tem uma influência extraordinária. Então, são conceitos que vão estar sempre voltando nesses livros clássicos e é por isso que eles são tão importantes de ler. Outro ponto que vale a pena a gente ressaltar é que, vez ou outra, quando você estiver lendo um livro, um outro clássico, muito provavelmente esse livro tem uma influência de um outro clássico que é anterior a ele. Então, os clássicos também têm esse costume de se conversarem, né? Você vai estar sempre se deparando com essas leituras. E se você não tiver esse conhecimento, você vai acabar ficando aí a ver navios aí nesse sentido, sem ter o conhecimento dessas primeiras leituras que são fundamentais aí, que formaram línguas, formaram literatura, formaram toda uma civilização, né? E aí o Ítalo dá algumas ideias aqui para nós aqui no primeiro tópico, né? Por exemplo, ele diz assim: ler na idade madura é melhor do que na juventude. E por que ele diz isso?
Porque é muito comum quando a gente está iniciando uma vida de estudos, a gente não tem um rigor literário, não tem uma maturidade intelectual, a leitura acaba não sendo tão fluida. A gente lê o livro e tem aquela sensação de que a gente não entendeu nada do que a gente leu e o livro acaba não comunicando muito. Já quando você relê um clássico, ou você lê ele pela segunda vez, né, você acaba tendo um entendimento melhor, dependendo da fase da sua vida, você consegue ter aí um entendimento melhor daquela obra. Então, o Ítalo Calvino ele diz que o primeiro contato com a obra, ele é muito experimental. É como se você estivesse ali degustando um alimento pela primeira vez, talvez um alimento que você nunca comeu, e a ideia que você vai ter é que esse alimento tem um gosto diferente, um gosto que você desconhece e pode ser até ruim, a princípio. É mais ou menos a analogia que o Ítalo Calvino faz. Por exemplo, a gente citou aqui a Ilíada, né, e a Odisseia, a sensação que você tem é que você está em busca ali, né, de uma leitura de um desconhecido, né? É algo que você não tem afinidade, é uma leitura um pouco mais difícil, né? Mas depois que você pega o gosto por essa leitura, fica muito mais tranquilo aí para você dar continuidade. Então, o primeiro contato ele é muito mais experimental. E é por isso que o Ítalo Calvino diz que ler na idade madura é melhor do que a gente ler na juventude. Outro ponto interessante de um livro clássico é que ele não se esgota. Não importa quantas vezes você leu aí a Divina Comédia do Dante, se você leu a Ilíada, a Odisseia, Crime e Castigo do Dostoiévski, a República do Platão, não importa quantas vezes você leu esses livros, você nunca vai conseguir esgotar um livro que ele é um clássico. Esses livros eles têm uma capacidade atemporal, que a gente chama. Essa capacidade atemporal significa que ele consegue conversar com pessoas de várias épocas diferentes, né? Então, toda vez que você abre esse livro para ler de novo, ele vai falar com você de novo, de novo, de novo, e sempre em perspectivas diferentes. Eles não se esgotam, né? E por isso eles são conhecidos aí como obras clássicas, né? E existe aí um contraponto para quem inicia essa vida de estudos, que é justamente a ideia de não entender, a princípio, né, não conseguir ter todo o conhecimento, mas o Ítalo Calvino diz aí que não deve ser aí algo que nos tire aí a vontade ou o desejo de buscar essas leituras, que é totalmente natural, a dificuldade dos primeiros contatos, né, com essas obras aí, são leituras bem profundas, né, e a gente costuma ter um pouco de dificuldade, mas não deve ser um empecilho para que a gente não procure a leitura destas obras, né. Segundo ponto que o Ítalo Calvino coloca aqui no artigo, que é bem interessante, ele diz: os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas obras da memória, mimetizando-se com o inconsciente coletivo ou individual. Então, essas obras ela têm o poder de transformar todo o pensamento, né, de uma civilização, de formular pensamentos, né, de formar ideias, né, ideais das pessoas. Então, o clássico ele tem esse poder diferente dos livros que a gente costuma ler no cotidiano, que não são consideradas obras clássicas, né, eles até comunicam ali uma verdade ou alguma ideia, mas não ideias universais, né? Fica interessante a gente pensar aqui nos clássicos como livros que têm ideias universais que ultrapassam aí todo o tempo. E ele diz aqui também, todo ser humano muda com o tempo. Essas mudanças contribuem para diferentes percepções de leitura. Os clássicos são atemporais, que a gente já falou aqui, portanto se comunicam com todas as gerações e formam o imaginário popular. Então, o que fica aqui para nós é essa ideia de que o clássico, ele ele se comunica com diversas gerações, né? Não importa a idade que você está lendo, a fase da sua vida que você está lendo, mas se você, por exemplo, lê a Odisseia do Homero, né, que é o retorno do Ulisses para sua terra, você vai ver que o Ulisses está numa fuga voltando para casa. E não existe pensar a vida ocidental sem pensar uma vida sem propósito, né? Então, o retorno de Ulisses para a sua terra natal depois de uma guerra é a volta para casa, o retorno para o lar, para sua pátria, né? Então, isso comunica muito aí com a civilização ocidental, que está sempre em busca aí de encontrar um propósito na vida, né? Esse pensamento formulou muito aí os ideais ocidentais, né? Bom, e para a gente chegar aqui no nosso final dessa gravação, dessa pequena gravação, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre, então, por que ler um clássico antes de ler outras leituras, né? Já que existem tantas outras leituras que a gente pode estar lendo no cotidiano, leituras mais rápidas, né? Que são mais informacionais, com essa chuva de informação que a gente tem, por que eu devo ler, então, uma Ilíada, uma Odisseia, ler a República do Platão, ao invés de ler livros que são um pouco mais atuais? Bom, o Ítalo Calvino coloca algo interessante sobre repertório cultural, né? Quando você lê uma obra clássica, você ganha ali um repertório muito grande
na sua vida intelectual. Você consegue entender aquele período, aquela época, você consegue absorver aquela cultura daquela época. Então, tem esse ganho cultural que é fundamental para quem está começando aí uma vida de estudos, né? Já que a gente falou aqui de Ilíada e Odisseia, a gente consegue pegar, por exemplo, o contexto de como funcionavam ali as guerras no período grego antigo, conhecer ali os deuses, né, que eram cultuados pelos gregos naquela época. Então, você consegue ganhar um repertório cultural muito grande. Na obra, por exemplo, Crime e Castigo do Dostoiévski, a gente vai pegar uma Rússia, que era uma Rússia totalmente agrária, uma população que vivia na miséria, na pobreza. A gente consegue ver todo esse contexto social que acontecia na obra. Então, o clássico tem essa ideia, né, de conversar também com o contexto social da época, né, o contexto cultural, econômico e por aí vai. Então, uma riqueza de repertório cultural extraordinária quando a gente lê um clássico. E o último ponto que eu coloquei aqui, que é uma frase também do Ítalo Calvino, né? Ele diz assim, ó: os clássicos servem para entender quem somos e onde queremos chegar. Então, ler um clássico não é só sobre saber o que vai acontecer no final, né? Tem muita gente que se preocupa com spoiler que pode ser dado por alguém de final do que vai acontecer, mas esse não é o objetivo da leitura de um clássico. Na verdade, o clássico ele vai moldar você enquanto você vai lendo esse livro, né? Ele vai transformando aí a sua personalidade, o seu jeito de entender a realidade. Então, a ideia é o clássico fala de onde nós queremos chegar, né? É quem somos e onde nós queremos chegar. Então tem muito essa ideia da pessoalidade, né? O Ítalo Calvino também usa um conceito de cada um ter os seus clássicos, né? Fazer a sua lista de clássicos de livros ali que mudam a nossa vida de fato e mudam a nossa história e eles ficam aí no nosso imaginário. Então tem essa ideia do clássico também ter o poder de conversar com aquele que está lendo essas obras.